Bom dia a todos. Vamos começar aqui então mais uma aula, uma estética nova, o realismo, a segunda estética literária da Idade Contemporânea. Nem precisa dizer que essas estéticas da Idade Contemporânea do século XIX elas são muito importantes nos vestibulares, elas estão muito presentes nos vestibulares. O romantismo é importantíssimo. E agora, na segunda metade do século XIX, o realismo, junto com o naturalismo, mas o naturalismo eu vou falar depois, tá bom? Vamos focar agora no realismo. Vou colocar aqui para vocês um slide, tá aí. Você tá aí com o seu caderno, tá fazendo as anotações. Então vamos começar aí. Anote o nome, obviamente, anote o período, né, do realismo. É a segunda metade do século XIX. E aí eu coloquei para começar, né, para que a gente possa entender a literatura da segunda metade do século XIX, eu coloquei aí as principais influências filosóficas. Eu coloquei duas, são mais, tá? Tem mais influências, tem um monte de coisa acontecendo na segunda metade do século XIX. Boa parte das disciplinas de humanas, as ciências humanas, elas se iniciam, são desenvolvidas nessa época, tá? Mas eu coloquei duas aqui que realmente tem uma ligação muito forte com essa estética que estamos estudando, o realismo. E a primeira, você está vendo aí, né? É o positivismo. Afinal de contas, o que é isso? Quero fazer aqui uma ressalva, aqui na didática aqui da nossa aula, tá? Veja que agora, nesse momento, eu estou falando das principais influências filosóficas e não das características do realismo. As características do realismo eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Agora vamos falar das influências filosóficas. Essas influências filosóficas, elas, elas vão determinar a sociedade na segunda metade do século XIX em vários aspectos, tá? Político, econômico, social. Essas filosofias estão ali influenciando. E a literatura também, tá bom? A literatura é uma das áreas de influência dessas filosofias. E a primeira ali que eu queria conversar com vocês é o positivismo. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Olha aí, pessoal. O pai do positivismo é esse francês, Auguste Comte. Agora, do que se trata? Qual que é a ideia principal do positivismo? Eu marquei aqui para vocês, se vocês quiserem é, anotar no caderno, tá? Uma definição de positivismo, uma definição de dicionário. Você leia aí com calma, tá bom? Mas a ideia principal do positivismo, aquilo que eu acho que deve ficar gravado aí na sua cabeça, nos seus neurônios, né? É que o positivismo tem a ver com ciência, com experimento científico. Para o positivismo, só pode ser considerado verdade aquilo que se prova através de experiência científica. Veja então como a ciência se desenvolve na filosofia aqui nesse momento. Claro, você talvez esteja pensando, né, que experimento científico é um procedimento que já havia antes, e realmente, se você pensar
na área da física, se você pensar na área da química, até na biologia, o experimento científico já fazia parte dessas áreas, né? O positivismo, a novidade dele é que ele traz também para a área de humanas a ideia do experimento científico. Então, se você tem uma tese social, se você tem uma tese política, é pela ciência que você prova que essa sua tese é verdadeira. Tudo bem? Muito bem. Agora, se você se lembra, tem outra aqui influência, né? O determinismo. Anotou aí no seu caderno? Então, vou colocar aqui o slide do determinismo. Um outro francês, Hippolyte Taine. Bom, o determinismo é muito famoso, tenho certeza que você já ouviu falar. O indivíduo ele é determinado pelo meio, pela raça, pelo momento histórico. É essa a ideia do determinismo. Queria que você tivesse bastante consciência de que na segunda metade do século XIX, esse ponto de vista, essa ideia, né, de que o indivíduo ele é fruto do meio social onde ele vive, isso é ciência. Isso é uma visão científica naquele momento, na segunda metade do século XIX. Cuidado para não confundir com o momento atual. O determinismo, atualmente, se fosse usado como ponto de vista científico, talvez levasse até alguma ideia preconceituosa. Eu diria que o ser humano ele não é determinado apenas pelo meio social onde ele vive. O ser humano é muito mais complexo que isso, né? Existem muitos outros fatores que podem influenciar aí na personalidade de uma pessoa, né, de um indivíduo, mas na segunda metade do século XIX o determinismo era ciência, era verdade, tá? E tanto o positivismo quanto o determinismo vão influenciar enormemente a sociedade ali naquela segunda metade do século XIX. Bom, e a literatura? Qual seria aí a consequência dessas influências filosóficas, dessas duas, né, para a literatura? Eu vou marcar aqui nesse outro slide. Tá aqui, pessoal. As características principais do realismo, a temática social, a denúncia social, a crítica social, você pode usar aí qualquer um desses termos, e a oposição ao romantismo. Entenda que, que numa época onde há uma visão de que a ciência, o experimento científico está associado à análise da verdade, tá? E numa época onde se acredita também que o ser humano é fruto do meio social onde ele vive, seria difícil uma estética literária como o romantismo. Seria muito complicado uma literatura como o romantismo persistir numa época cujas influências filosóficas são tão científicas. Então, ali é óbvio, né, que tem ali uma oposição àquela visão idealizante dos românticos, aquela fuga da realidade, aquele sentimentalismo exagerado, tudo isso vai entrar em choque com essas visões positivistas e deterministas
que marcam ali a segunda metade do século XIX. E, e a literatura de origem, né? Quais seriam aí os escritores e as obras literárias que vão marcar essa nova estética, o realismo? Coloquei aqui para vocês verem. Esse daqui é um dos grandes clássicos iniciais da estética realista, um livro chamado Germinal, do francês Émile Zola. Bom, esse livro, ao invés de tratar de um casal romântico, da elite, vivendo aí uma situação de amor idealizada, com tragédias amorosas, não, o foco aqui é diferente. Os personagens que se destacam, os protagonistas são pessoas mais pobres, são mineradores de carvão ali, né, na França, e o livro descreve, denunciando a situação de miséria, de sofrimento dessas pessoas, desses mineradores de carvão e de suas famílias. E você imagina, né, que o trabalho de minerador de carvão ali no século XIX devia ser uma coisa extremamente degradante, e o livro fala isso, tá? Então não tem nada de amor idealizado, é muito mais uma situação de denúncia social, tá? O livro descreve as condições precárias dos trabalhadores numa mina de carvão. O foco está neles. Tudo bem, pessoal? Diferente do romantismo, né? E um outro livro clássico do realismo, uma das também primeiras obras, é esse daqui, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Veja que você deve ter percebido pelas influências filosóficas e por esses dois livros que eu estou colocando aqui, que o realismo é francês. Lembra que o romantismo, que a gente estudou em aulas anteriores, ele teve a sua origem lá na Inglaterra, na Alemanha, não é isso? Pois o realismo, por sua vez, a origem é francesa, tá? Esse clássico, Madame Bovary, fala sobre uma história de amor, mas muito diferente das histórias de amor do romantismo. E por quê? Porque o foco aqui está no adultério. Então veja que não é aquele amor sublime pelo qual os personagens morrem, né? Se matam, tá? Aqui não. Aqui a situação é muito mais carnal. É o amor prático, é o amor do adultério. É o foco aqui do Madame Bovary, que se opõe, portanto, totalmente ao romantismo. Tudo bem?